Gente, aconteceu, tá? O Trace Atlas, ele acelerou, ele não só acelerou, como ele desviou da sua trajetória, e isso acaba de ser confirmado. Isso é breaking news total. Isso vai deixar a tela de vocês quente, pegando fogo. Cris, agora essa confirmação consta no site da NASA, e sabe quem que atualiza, pessoal? Quem atualiza é um funcionário da NASA que está trabalhando sem receber. Ele atualizou o site da NASA. É dedicação pura. Não, de verdade, Richard, agora sim, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas. Cris, essa é uma das notícias mais intrigantes, se não a mais intrigante do Trace Atlas. E parece coisa de filme o que a gente tá vivendo, porque você vê que o cara lá da NASA, de graça, sem receber... Ele simplesmente foi lá, atualizou o site da NASA, o site que mostra todos os dados do Trace Atlas, e agora é científico, tá comprovado, o Trace Atlas acelerou. E eu vou explicar como que foi essa aceleração, porque ele não só acelerou, como ele acelerou mais do que qualquer cometa já observado. Pessoal, eu cubro passagem de cometa aqui há mais de uma década. Há mais de uma década. Não teve nenhum cometa que fez isso. Nenhum cometa. Ai, Richard, mas cometas, eles são uma bola de gelo sujo. Eles podem ter desvio de rota. Sim, pode. Nenhum cometa, nem os mais espetaculares, tiveram uma aceleração e uma mudança de trajetória como o Trace Atlas ele acaba de apresentar. É mais uma coisa que vai precisar de pano aí, hein? Não, vai precisar de muito pano pra passar. O negócio é o seguinte, tá aqui, ó. Esse é o site da NASA, tá? Que é o site do Laboratório de Propulsão a Jato, onde a gente tem todas as informações, a trajetória do Trace Atlas, tem a órbita dele em 3D, inclusive. E se liga nesse detalhe aqui, ó. Tá vendo isso aqui que eu tô traçando aqui, ó? Olha isso. Isso é o desvio que aconteceu, é o desvio que foi confirmado. E quem que confirma isso? Esse cara aqui, o David Farnokia. David Farnokia, obrigado, David Farnokia, porque esse cara, ele é um funcionário público lá dos Estados Unidos e a NASA tá em shutdown e ele mostra o exemplo. Não que assim, você deve então trabalhar sem receber, não é lembra isso que eu tô aquilo falando. que eu falei, que eu acho que muita gente ali trabalharia de graça sem problema, só pela ciência mesmo, por mais que não seja correto, não é que devam, mas eu tenho certeza que tinha gente que faria. E olha aí, tá aí um. Eu vou falar, se eu fosse um funcionário da NASA e tá tendo esse problema lá, eu iria fazer as mesmas coisas, ainda mais falando que é o Trace Atlas, porque a gente quer saber a verdade, a gente quer entender o que tá acontecendo. E eu vou explicar pra vocês exatamente o que o objeto interestelar Trace Atlas fez, o que esse visitante interestelar chamado Trace Atlas fez, porque isso não é normal. Isso é disparado uma das coisas mais estranhas já detectadas em um objeto. Se eu tiver um pano bem grandão, assim, do tamanho de uma lona, será que eu ainda consigo passar pano agora? Eu acho que agora vai ficar difícil passar pano, vai ficar bem difícil. O Aviloib, ele escreveu um artigo já falando sobre isso, né, como eu disse, tá constando lá no site da NASA. E aí esse cara que é o PhD, inclusive PhD pela escola Galileu Galilei, Universidade de Pisa, ele foi lá e atualizou o site da NASA, sem medo de ser feliz. Ele simplesmente colocou lá os dados observacionais. Parece até meio que uma rebelião, assim. Foi meio que tipo uma rebelião. Tipo, a NASA tá parada? O que eu vou mostrar aqui não tem mais o que falar, tá? Consta no próprio site da NASA. Mas antes de mais nada, taca o dedo no like, deixa o like, porque isso ajuda muito o nosso canal a ganhar mais relevância, tá? Como disse ali o Edu com sócio, eu gosto muito desse canal e percebi que não tava deixando like nos vídeos, então fiz questão de dar like em todos os vídeos do canal, que eu me empolgo vendo os vídeos e esqueço de dar like. Então não esquece, pessoal, não custa nada, é de graça e ajuda muito a gente a essa notícia chegar para mais pessoas. Inclusive, vale ressaltar, tá? Tá dando um mês aí da melhor imagem que foi feita pela NASA do objeto interestelar Trace Atlas e não saiu. Olha, o mêsversário da censura, hein? O mêsversário da censura da melhor imagem do visitante interestelar Trace Atlas, e não só a NASA não tá liberando isso, a Universidade do Arizona. E quem me falar que, mas o método científico é você liberar a imagem, você não precisa fazer espetáculo, você não precisa fazer um grande anúncio, você só precisa liberar a imagem
para os cientistas analisarem. Esse é o método. Esse é o método científico. É porque a gente fica vendo o pessoal por aí, não, o método científico, não, é isso que você falou. Esse é o método. Esse é o método científico. Você não precisa fazer um estardalhaço, não Fora precisa fazer uma disso, coletiva de imprensa. Não é o método científico. Não é o método científico. Então você já tá fora da caixinha. Tá fora da caixinha, total. E, Cris, um detalhe. O Avi Loeb, ele subiu a escala dele, porque lembra que ele tava na escala 4? Onde 0 é um objeto normal, ou seja, o 3 Atlas seria um objeto, sei lá, um cometa mesmo, por exemplo. E 10 é não só alienígena, como é um alienígena que põe um risco para a humanidade. E 8 já é alienígena, mas sem risco para a humanidade. Ele estava na escala 4, né? Ele já falou, ele subiu, ele tá analisando para que número que ele vai. Inclusive, ontem, isso é breaking news, hein? Foi isso agora, poucas horas. Total. Ele deu uma entrevista, como é que foi? Ele tava dando uma entrevista, Tava dando uma entrevista e ele falou que atualizou, tá? Inclusive o jornalista falou, a NASA tá censurando. Isso tá estranho. E ele falou, alguma coisa estranha tá acontecendo. Ele não quis entrar mesmo no mérito de que a NASA está censurando, mas ele meio que dá a entender que alguma coisa estranha tá acontecendo. Mas tá, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. É que tem um pessoal aí que arrumou tanto pano que parece estar com a cabeça coberta assim de pano e não vê nada. Não, o meu nível agora na escala Loeb, pessoal, essa é a minha opinião. Eu cubro passagem de cometa há mais de uma década, como eu disse, tá? O meu nível na escala Loeb agora, tava em 6, que eu onde lembro. 0 é um objeto natural e 8 já é um objeto artificial confirmado, mas sem risco para a Terra, eu disse ontem que eu tô no nível 6. Agora é um 6 sólido de verdade. E lembra que eu falei ontem, Cris? Uma das coisas que tá faltando ali, né, é a aceleração não gravitacional, que é uma aceleração de um objeto que não pode ser explicada pela física da gravidade. E olha o que eu falei no vídeo de ontem. Esse vídeo envelheceu muito bem, se liga nisso. A ausência de atividade cometária, apesar de alguma aceleração não gravitacional, isso ainda não tá confirmado, mas provavelmente vai ter. Teve, em poucas horas. Pronto. Teve em poucas horas. Cris, o que é esse objeto interestelar 3 Atlas? E agora eu falo pra vocês. Pra mim, está na nota 6. Ai, Richard, 6 significa, então, 60%? Não, é mais. Não, é mais. É 75% de chance, na minha opinião. Por quê? Vamos explicar de novo. Esse objeto ser uma nave alienígena ou uma sonda alienígena. A escala Loeb vai de 0 a 10, sim. Só que assim, 0 a 8, ou seja, 0 é natural, 8 já é artificial. Já é artificial. Alienígena. Isso. Aí tem o 9 e o 10, que assim, oferece risco pra gente. Aí já vai entrando na questão de risco pra humanidade. Então o 8 já é. Então o 8 se você tá ali no 4, você já tá no meio. O Richard eu tô tá no 6, ó. Eu tô no 6, ou seja, 75% de chance do visitante interestelar 3 Atlas não ser nada natural e ser, de fato, uma nave alienígena, ser um objeto artificial, seja controlado, seja por uma tripulação, seja por inteligência artificial. Isso que eu vou mostrar pra vocês, vocês vão ficar... O vídeo ele vai escalando... Não, importante ressaltar, ele não tá vindo pra Terra, viu? É importante ressaltar, pessoal, não tá vindo pra Terra. A gente vê vídeos por aí, o pessoal faz um alarme assim, nossa, está vindo. Não, não está vindo. Ele tá na rota dele por enquanto, teve um desvio, mas por enquanto a gente ainda tá bem longe dele. Sim. E como que foi esse desvio, Richard? Como que ele aconteceu? E eu vou mostrar pra vocês porque vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra. Tá aqui, ó. Eu fiz uma ilustração aqui pra meio que dar uma ideia pra gente como que foi esse desvio, essa mudança de trajetória do 3 Atlas, tá? Aconteceu exatamente no periélio. Exatamente no ponto de maior aproximação com o Sol. É assim, se a gente tivesse que calcular o momento para fazer manobra, seria esse. E fez uma manobra ali, tá? Fez uma manobra, eu já vou entrar nos detalhes. Exatamente no periélio, ou seja, quando ele estava a 203 milhões de quilômetros do Sol, ele fez uma manobra perpendicular, ou seja, imagina que isso aqui é a trajetória dele, tá? É que não saiu numa curva certinha, mas seria uma curva certinha. E aí ele passa aqui por trás do Sol, parará, e vamos supor que ele tinha que continuar aqui, ó, tá vendo essa linha? Vamos supor que ele tivesse que continuar aqui para ser só um objeto natural, continuar aqui bonitinho. Ele foi um pouquinho na perpendicular, ou seja, se afastando do Sol, esse um pouquinho foi quanto? Eu já vou entrar nos números. E um pouquinho para frente, tá? Ou seja, como se estivesse tentando escapar do poder gravitacional do Sol, Cris. Como se ele tivesse tido alguma propulsão ali para meio que não ser puxado pro Sol. Sim, e isso bate muito com o quê? Com o que a gente mostrou ontem. Esse objeto ele apresentou uma luz azul recorde, nunca vista antes.
Isso é condizente com um calor muito grande, mais quente do que o Sol, o que não é normal para um objeto. Como se ele tivesse ligado um motor. Como se ele tivesse ligado um motor. Isso aqui a gente mostrou no vídeo de ontem, para quem não viu, vou deixar no card aqui em cima. E aí ficou aquela coisa, será que tem algum motor, alguma fonte de energia própria que ligou? Alguma fonte de energia, de fato, tem. Não, o que me impressionou nessa porque história teve um desvio. é assim, que especialistas mesmo falavam, olha, se ele for artificial, ou seja, se for uma rota calculada, esse seria o momento certo para ele fazer a manobra. E acontece justamente no momento exato de uma coisa planejada. Vamos em números agora para vocês entenderem. Ele se deslocou se afastando do Sol, no caso aqui, ó, indo para mais longe do Sol durante essa passagem dele. Ele se deslocou 135 km por dia. Bastante, hein? E a aceleração foi de 60 km por dia na transversal, meio que pra frente aqui, né? Essa foi a mudança. Eu tinha falado isso no vídeo de ontem e sai, né? No caso, dá a impressão que ele tá corrigindo a trajetória dele pra sair de fato do sistema solar. Essa é a impressão que a gente tem. Richard, agora uma grande coisa aqui. O que vocês vão ver saindo por aí? O que vocês vão ver de pessoas falando sobre o 3i Atlas? E eu já vou dar a vacina pra vocês não caírem em conversa fiada. Já chegar vacinado. Não, vocês já vão chegar vacinado. O negócio é o seguinte, como eu disse, eu cubro passagens de cometas há mais de uma década. Eu acho que a gente estudar há tantos anos, eu acho que vale pra alguma coisa, né, Cris? Deve valer pra alguma coisa. Isso aqui, por exemplo, que eu vou mostrar pra vocês, vamos fazer uma comparação, porque vão falar o seguinte pra vocês, e eu já vou dar a vacina aqui pra vocês, tá? Vão falar o seguinte, cometas, eles têm ejeção de material, eles têm coisas que agem como pequenos propulsores, né? Esse aqui é o cometa Churyumov-Gerasimenko, que inclusive a gente visitou esse cometa com uma sonda. E eu cobri isso aqui também há muitos anos atrás. Já até sei, a desculpa vai ser, não, o cometa faz isso mesmo, eles têm pequenos propulsores naturais que acabam sendo acionados pelo Sol. Calma, eu já vou dar a vacina aqui pra vocês. O Churyumov-Gerasimenko, quando ele passou a 1,2 unidades astronômicas do Sol, lembrando, uma unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol. Ele passou a 1,2 dessa distância então. do Sol. A aceleração dele, ele é um cometa, tinha ali jato e tudo mais, a aceleração dele foi menor do que 1% detectado no 3i Atlas. Menor do que 1% detectado no 3i Atlas. Ah, Richard, mas deve ter algum outro, né, que chegou perto. Olha esse aqui, ó. Esse é o 19P Borrelly. Esse cometa, ele passou a 1,36 do Sol. Exatamente igual o 3i Atlas. Passou na mesma distância do Sol que passou o 3i Atlas. 1/1000 da aceleração do 3i Atlas. E olha que cometa espetacular. Ele teve 1/1000 da aceleração que o 3i Atlas e olha apresentou. Que ele brilha, ou seja, ele tem muito material para fazer propulsão. Ele tem muito material para fazer propulsão. Inclusive, cadê o material do 3i Atlas? A gente não vê. Não tem. Isso aqui não tem cauda ionizada de cometa sequer. Ou seja, ele não teria tanto material assim para fazer propulsão natural. Se ele fosse uma pedra. Exatamente, Cris, exatamente. Vamos para um famoso? O Hale-Bopp. Hale-Bopp foi um dos cometas mais espetaculares da história, tá? Mais, inclusive, do que o Halley, que é tão falado, mas o Hale-Bopp ele deu um espetáculo muito maior nos céus. Essa foi a visão, mais ou menos, aí que a gente teve do Hale-Bopp na época. Ele passou a menos de uma unidade astronômica do Sol, ou seja, 0,9 ele passou. 0,9. Passou mais pertinho ainda do que o Atlas. A aceleração dele foi, sabe quanto? 1% do 3i Atlas. Detalhe, ele passou mais perto, o que significa que ele poderia aumentar mais a velocidade. Muito mais. Vamos falar... Richard, você não quer falar do Halley por quê? Você está escondendo alguma coisa da gente. Estamos censurando o Halley. Estamos censurando o Halley. O Halley, sabe o Halley? Que também foi um espetáculo de cometa. A aceleração dele gravitacional, não gravitacional, ou seja, essa aceleração que é de jatos de cometa, foi de 0,1% do 3i Atlas. 0,1%. Você percebeu a enormidade disso? Porque se fosse assim de 30%, 60%, 90%, 20%... Não, a gente tá falando de 0,1%. É uma coisa muito pequena, menor que 1%. Agora a gente vai para os recordistas. Os recordistas do Sistema Solar. Eis aqui o Atlas, que é um outro Atlas, tá? É outro Atlas. C2019Y4 Atlas. Esse cometa, que eu cobri ele, inclusive, quando foi que eu postei essa matéria? Eu postei essa matéria em 22 de março de 2020, tá?
E olha aqui, ó, vocês viram falando em algum momento que isso aqui poderia ser uma nave alienígena? Em algum momento, lá em 2020 isso aqui, tá? Esse cometa Y4 Atlas, ele passou a 0,25 unidades astronômicas do Sol, muito grande. Nossa, e ele teve uma aceleração muito grande, Cris. Muito, muito grande. De 10% da do 3 Atlas. 10%. Só isso que ele passou colado com o Sol. É onde dá mais aceleração. Quanto mais perto, mais aceleração. Mais aceleração. Agora a gente tem um recordista. Sabe quem é o recordista? De todos. Aizon. Lembra do Aizon, Cris? Lembro. O Aizon, Cris sabe quem é o cometa Aizon. C2012S1 Aizon. Ele foi o recordista, tá? Foi um grande... Foi um evento, tipo, sei lá, igual você tem um evento gigantesco hoje em dia, na época foi o grande evento da astronomia, foi a passagem do cometa Aizon. Em algum momento vocês viram aqui eu escrevendo, esse é o artigo que eu escrevi, sabe quando? Olha aqui, ó, em 2013 eu escrevi isso. Eu cubro passagens de cometas há mais de uma década. Eu escrevi isso em 2013, falei do cometa Aizon e em nenhum momento vocês vão achar aqui falando que é uma nave alienígena ou que pode ser uma nave alienígena. Não levantou nenhuma suspeita. Não levantou nenhuma suspeita, tá? Ele foi recordista. Ele foi recordista de aproximação com o Sol. E sabe por que ele se desintegrou. Sabe por que a gente não falou nessa época? Ah. Porque não tinha suspeita. Porque não tinha, simples assim. Não tinha. Mas vamos lá. Qual que foi a aceleração do cometa Aizon durante esse grande rasante que ele fez? Ele fez um rasante absurdo, tá? Ele tirou tinta do Sol. Inclusive, ele se desintegrou completamente. Ele não aguentou esse rasante. Quando ele estava a 1 unidade astronômica do Sol, ou seja, a mesma distância da Terra para o Sol, ele teve uma aceleração de 9% da que foi observada no 3 Atlas. 9%. Quando ele chegou à metade da distância entre a Terra e o Sol, do Sol, ele teve a aceleração recorde, jamais vista antes. 40% da do 3 Atlas. E isso que ele estava tão perto que ele até se destruiu ali. Ele se destruiu. A aceleração do 3 Atlas, ela foi tão grande que em 6 meses ele teria que perder metade da massa dele. Metade das 33 bilhões de toneladas que é o estimado para a massa dele. Que é o material que ele usaria nessa propulsão, para conseguir essa aceleração. Ele teria que perder isso, sendo de forma natural. A gente nunca viu isso num cometa. Imagina que o material do cometa é como se fosse o tanque de combustível dele. Isso. Para ele conseguir essa aceleração, ele teria que queimar metade do tamanho dele. Exatamente. E em um mês, ele teria que perder, no caso, que foi o observado aí mais ou menos, 10% da sua massa. 10% da sua massa. Ele tá perdendo? Não parece, Cris. Parece. Não parece. Até porque nunca pareceu muito que ele tava perdendo muita massa. Até porque nunca teve cara de cometa, né? Nunca teve nem cara de cometa. Inclusive, ele apresentou um jato pra frente que um dado interessante que o Aviloib ele mostrou, tá? Que foi muito interessante. É que no momento certo, assim, que parece que é o momento certo dele frear, ele apresentou um jato pra frente, não foi isso? Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo essa foto? Essa é a melhor imagem que a gente tem do 3 Atlas que foi feita pelo Hubble, tá? Na verdade, a melhor mesmo tá escondida, né? Desde o dia 2 de outubro não foi liberada, mas fora essa que tá escondida, essa é a melhor que a gente tem. É a do Hubble. Tá vendo esse jato? Isso aqui não é cauda de cometa. Se alguém falar que isso aqui é cauda de cometa, tá mentindo. Isso aqui é um jato ou tá mal informado. Pra frente. E outra coisa, a gente tá vendo o Sol, no caso, ele tá nessa direção aqui. Só que isso aqui não é uma visão em 2D. Isso aqui é em 3D. O Sol ele tá nessa direção, só que muito mais pra frente aqui. Esse jato, então, ele parece ser muito maior pra frente. É um verdadeiro jato pra frente. Ele é muito maior do que o que a gente tá vendo. E também a gente não tinha visto isso em outros cometas. Nunca, tá? Nunca mesmo. O que a gente já tinha visto em outros cometas é o que parece ser algo pra frente, só que na verdade é pra trás. E por conta do ponto de vista, a gente vê meio pra frente. Não é o caso desse. A posição do 3 Atlas quando isso aconteceu, não tem como explicar isso. Que isso aqui, na verdade, é uma cauda pra trás que se inverteu pra frente. Isso é mentira, tá? Isso é mentira. Como eu disse, eu cubro cometas há mais de uma década. Eu acho que isso tem que valer de alguma coisa. Cris, será que vai ter pano pra passar? Olha, tá difícil, viu? Tá difícil, Olha, né? você devia começar a vender pano lá na sua lojinha. Inclusive, pessoal, lá na nossa loja, a loja galeriadometeorito.com, a gente não tem pano. A gente só tem meteorito. Ainda, viu? Porque daqui a pouco a gente pensa nisso. Porque daqui a pouquinho a gente vai ter que vender pano. E eu acho que venderia pra caramba, né, Cris? Não, olha, ia vender demais porque já tá faltando pano no mercado. Tá faltando pano no mercado pra passar pro 3 Atlas, tá? Porque o 3 Atlas, pessoal, ao contrário, inclusive sobre a nossa loja, corre lá, o link tá aqui na descrição.
meteoritos classificados, analisados em laboratório, vai assinado por mim, então pode confiar de buenas, tá? Inclusive esse aqui é o Campo del Cielo, esses meteoritos aqui são metálicos, lindos, maravilhosos. Sabe qual que pode ser a sua dificuldade de vender pano na loja? Comprar esse pano, porque deve estar em falta já. Deve estar em falta. Haja pano para passar pro 3i Atlas, pessoal, porque assim, a gente não tá falando só do objeto que vem de uma direção, que parece que ele quis se camuflar. A gente não tá falando só de um objeto que ele veio na mesma linha da eclíptica, como se fosse pensado. A chance disso acontecer de forma natural é ínfima. A gente não tá falando só de um objeto que ele passa exatamente na zona habitável do nosso sistema solar. Não, e repara como você jogar uma bola de golfe lá no Japão e acertar o buraco em Nova York. Não, e repara que ele fez uma rota que até para ele poder passar perto dos pontos de interesse, que são os planetas ali, todos para ele poder escanear, supondo que seja uma nave. Ele faz essa rota e ele precisaria em algum momento dar uma diminuída de velocidade para poder ter mais tempo para estar perto desses objetos como a Terra, Marte e tudo mais. E ele iria muito para perto do Sol, ou seja, ele precisaria em certo ponto acelerar para escapar do Sol para continuar a rota, para não ser capturado. E aí parece que é isso mesmo que a gente está vendo acontecer. uma certa freada em algum momento e uma certa aceleração. E aconteceu exatamente nos momentos que a gente faria a rota. O que a gente falou no vídeo do dia 29 de outubro agora, que foi o momento do rasante do 3i Atlas com o Sol. O que a gente deve olhar? O que a gente deve esperar para se for um cometa? O que a gente falou? Uma atividade cometária absurda, uma cauda gigantesca, talvez uma fragmentação, talvez uma explosão. Ele poderia se desintegrar completamente, ele podia não aguentar essa pressão de radiação do Sol. E o que a gente deveria observar se fosse uma nave alienígena? Aceleração, emissão de calor, tudo que está sendo visto. Emissão de calor, que inclusive foi maior do que o calor do Sol. Maior do que o calor do Sol. Isso aqui é a imagem que mostra isso, é uma das imagens que mostra isso. Isso aqui é uma outra aqui, ó. Essa aqui do Sorro Lasco C3 foi detectado na fotometria um desvio pro azul maior do que o Sol, mas sugerindo um aquecimento maior do que o do Sol, O que foi muito empolgante também, o Avi Loeb, que saiu correndo para confirmar isso, escreveu o artigo, e esse cara que lá na NASA foi lá meio que rebelioso, assim. E atualizou lá na NASA as informações. Atualizou, não quis nem saber, ele falou... Mesmo a NASA estando fechada. A NASA fechada, ele falou, eu vou trabalhar e eu vou atualizar. E eu vou mostrar para o mundo que esse objeto tem uma aceleração que não pode ser explicada pela física, que não pode ser explicada de forma gravitacional. E sabe outra coisa que tá difícil de ser explicada também? Você viu que saiu recentemente aí dos Estados Unidos voltar a fazer testes nucleares? Ah, eu vi uma coisa dessa, Cris. Eu achei o timing assim interessante, porque agora dia 26... Desde quando que ele não fazia? Desde 92. Desde 1992. 90, 92, a Rússia em 2012, 2022, mais de 30 anos. Isso, em 92 foi o último, nunca mais ninguém lembrou disso. Aí agora, no dia 26 de outubro, a Rússia fez um teste, só que ela não explodiu uma bomba. Ela fez Foi só o míssil, né? Isso, um míssil, para ver se o míssil que carrega essa ogiva consegue chegar lá onde eles pretendem que chegue. E basicamente a gente já sabe onde é que a Rússia pretende chegar. E aí agora, dia 26, a Rússia fez isso, e agora o Trump autoriza novos testes nucleares. Está todo mundo aí preocupado, porque ninguém quer que isso aconteça de novo. Novas bombas explodindo por aí, vamos ver o que vai dar. O Trump ainda não confirmou se vai realmente fazer, vai usar bomba. Mas eu achei o timing interessante. Um timing estranho, até que ponto? E eu vi algum comentário também, que alguém falou disso. Eu acho que a gente até tem outro comentário para mostrar. Por quê, Cris? Porque a gente tá de olho nos comentários. A gente tá de olho nos comentários. Foi o Hernani Capricórnio ali que falou, ó, Trump ordenou uma imediata testagem de armas nucleares. Um salve pro Hernani. Quando ele falou isso, inclusive, porque era pra gente ter falado disso no vídeo anterior, mas é tanto assunto que acabou não dando. Aí... Inclusive, pessoal, a gente tá tendo tanto assunto que calma que a gente vai passar pelos outros. Tem muita coisa quente acontecendo. É que o 3i Atlas ele consegue ser ainda mais quente. Ele consegue ser tão quente que até comentaram ali, ó. Olha que engraçado esse comentário, Cris. Cheguei a derrubar meu celular no chão de tão quente que ficou minha tela. Alan Bruno Silva, espero que não tenha quebrado o celular, eu acho que não, né, porque senão não teria deixado o comentário. Um salve, hoje a tela de vocês também deve estar pegando fogo, quente pegando fogo. Recomendamos uso de luvas. Uso de luvas. Ababaev Sonda, o que falta para esse 3i Atlas é humildade.
Nossa, esse foi demais. Quando eu li isso, eu ri sozinho, eu ri alto aqui. Sozinho. O que falta pro Três Atlas é humildade. Ítalo, fala Richard Cris, sou de Jequié, na Bahia, acompanho o seu excelente trabalho desde a época que você fazia live pra avistar os meteoros, acompanho a saga Três Atlas desde o começo e tá aparecendo o filme O Dia em que a Terra Parou. Filme muito legal, indico pra quem nunca assistiu e gosta do assunto. Um salve pro Ítalo, muito obrigado mesmo aí por acompanhar nosso trabalho há tanto tempo. E tá aparecendo mesmo, né, Cris? É coisa de filme. É que nem outro comentário, é que o Atlas ele humilha nos fatos. Juan Gomes, o pessoal que tá pilotando o Três Atlas, estamos dando todos os sinais que estamos chegando e alguns terráqueos continuam chamando a gente de cometa. Vamos ir embora porque essa vida tá longe de ser inteligente, eu adorei. Adorei esse comentário. Eu adorei inclusive o que o Aviloib falou, Cris, durante uma entrevista, que falaram, tem um cientista aqui que ele simplesmente quis ser muito provocativo contra você. Posso ler o comentário? Aí o Aviloib falou, não, pode sim, não tem problema. Aí o cientista, ele tenta meio que humilhar o Aviloib. Nossa, nada a ver, você tá fazendo sensacionalismo, isso é só uma rocha, só uma pedra. É tão diferente porque é de outro sistema, mas não tem nada de anormal, você tá criando uma tempestade em copo d'água, parará. E o Aviloib, ele só respondeu com uma coisa. Ele falou, aí o entrevistador perguntou, o que você fala sobre isso, Aviloib? Você quer se defender sobre isso, né? Aí o Aviloib, ele fala só o seguinte, normal, eu não me surpreendo com um comentário desse tipo, até porque se você der um celular pra um chimpanzé, ele vai só achar que é uma rocha um pouco diferente. É verdade. Né? Pensa, o bicho vai pegar lá o negócio e vai falar, só uma pedra isso aqui. Não ou seja, a gente não estaria vendo os fatos. O que a gente tenta ver aqui é diferente. Aqui é diferente. Aqui a gente mostra os fatos pra vocês, tá? Ao contrário de gente por aí que passa um panão. Passa um pano enorme, né? O Sérgio Vera, música do Três Atlas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E põe metamorfose nisso. E como tem gente com aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Nesses não como tem gente. Pessoal, a gente tá vendo uma coisa muito estranha que tudo indica ser energia própria. Só que aí tem gente que prefere falar, não, mas é alguma outra coisa que a gente não conhece. Aí a gente agora tem uma aceleração absurda. Mas aí eu acho que vai ter gente falando, não, peraí, mas isso deve ser uma cauda invisível. Vocês querem apostar quanto que vão falar que é uma cauda invisível? Porque falaram isso de Oumuamua, o primeiro objeto interestelar que também acelerou, pessoal. Ele também acelerou e freou, tá? Sabe o que falaram? Que era uma cauda invisível. Cauda invisível. E vão falar isso do Três Atlas. Não bastava... Vocês podem... Não bastava aqueles heróis que são invisíveis, agora tem a cauda invisível também. Né? Teve o Marcos Antônio aqui, ó. Isso não é pano, é uma lona de circo. Boa noite, Richard Cris. Agora ele vem mesmo pra Terra. Vale ressaltar, não vem pra Terra. Um salve pro Marcos Antônio Silva, pelo menos por enquanto. Por enquanto, não. Pelo menos por enquanto. Esperamos que também não venha, não. Ou você quer que venha? Deixa aqui nos comentários. Você quer que o Três Atlas venha ou você não quer que o Três Atlas venha na direção da Terra. Agora, Cris... Olha, eu vou dizer a verdade, eu não quero, não. Eu também não quero, pra falar a verdade. Deixa não ele passar, legal. Eu acho que ele é só uma sonda. Ele passa, vai embora, leva a informação e a gente ganha um tempo aqui. Só acho que ele deveria, talvez, dar um sustinho, assim, só meio que passar meio perto e falar, eu desviei, cheguei aqui perto, mas tô indo embora, tá? Só pra vocês ficarem espertos. Eu acho que ele podia fazer alguma coisa assim. Isso seria legal. Isso seria interessante. Mas não ia adiantar, porque ainda ia ter gente com pano pra passar. Ia ter gente com pano pra passar. É um cometa invisível. Qual que é a única chance disso que foi detectado no Três Atlas ser uma aceleração que não é artificial? Não é propulsor, não é motor, não é nada. Que seja, na verdade, só coisa de cometa. Qual que é a única hipótese? E eu vou falar pra vocês. A única hipótese é se ele estivesse apresentando isso. Mesmo assim, seria uma aceleração acima disso. Muito acima disso. Muito acima. Teria que ser uma cauda ionizada, uma atividade cometária, teria que ser apresentada talvez 100 vezes maior do que essa. Talvez 100 vezes maior do que a do cometa Halley. É bom o pessoal ver que a gente não tirou isso do nada. Ou seja, para ser natural ele teria que estar brilhando muito. E mesmo assim não chegaria a acelerar o quanto acelerou. Mesmo assim não chegaria. Mesmo que ele exiba uma cauda ionizada enorme, ele ainda vai estar com uma aceleração acima. Para ele ser um cometa, ele tem que perder praticamente aí, no mínimo 10% da massa dele. Ele tem que perder 10% da massa dele, tá? E ele tem que apresentar uma cauda ionizada. E aí, só pra não dizer que tá deixando essa hipótese de
de natural, porque agora o natural se torna uma hipótese, tá? O natural se torna a hipótese. Para não dizer que ela foi descartada, é igual aquela brincadeira, eu vou contar até 3, hein? Sabe igual quando um boxeador ele é nocauteado? É o chorinho. Ele é nocauteado, tá lá, desmaiado, não vai levantar, mas o juiz ele tem que contar. 10, 9, só pra dizer que é não uma deu a formalidade. chance. É uma formalidade. Então você tá dando um chorinho, A contagem regressiva, o próprio Avilobio disse isso, é o seguinte. No máximo, hoje é 31 de outubro, então novembro, tá? Novembro, estourando dezembro, o 3 e Atlas, ele tem que apresentar uma cauda enorme. Não parece aquela coisa de mãe, que fala pro filho assim, ó, vou te dar mais uma chance, vou contar até 3. Isso. Parece isso, é um chorinho mesmo. Ele tem que sair disso, pra isso, e muito mais do que isso, na verdade. Isso até dezembro. Os próximos dias dirão, né, Cris? Até agora, nada. Até agora, nada. Tá? E se tratando do Atlas e sua falta de humildade, que nem o comentário falou, eu não sei mais. Cris, haja pano pra passar, né? Haja pano. Você conhece alguém que passa muito pano? Não precisa deixar nos comentários pra não virar debate, tá? Mas todo mundo conhece, né? Deixa aqui nos comentários o que você quer que o 3 e Atlas faça. Ou então, passe seu paninho aí nos comentários. Passe seu paninho nos comentários. Se você ainda tiver algum paninho. Se você tiver algum paninho também pra passar, passa aqui nos comentários, não tem problema. Agora a gente tá vendo justamente o objeto que tem todas as anomalias, inclusive o que parece ser uma liga fabricada, tendo uma aceleração nunca antes vista. E ligando uma luz azul, mais azul do que o Sol, que tudo indica ter energia própria. Deixa aqui nos comentários, a coisa fica mais séria do que nunca. E a gente continua de olho em tudo que acontece no Sol, no céu, no espaço, e muito de olho no 3 e Atlas. E até a próxima. Fui, tal.